Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Na sexta-feira passada, talvez tenha aberto o seu televisor ou um qualquer jornal online e tenha visto notícias que davam conta de desacatos lá para aquela zona, não do Martim Muniz, um bocadinho mais para baixo, Portas do Sol, creio que se chama isso, por causa da detenção de alguns manifestantes que, ao abrigo de uma ação de um partido político, estavam lá a dar conta daquilo que são as suas ideias. Obviamente estou a falar de uma manifestação do ERCT que foi, de alguma forma não, aprovada pelo Conselho Nacional de Eleições, mas que depois tinha recebido uma validação negativa, se é que é necessário alguma validação das forças de segurança. Mas aquilo a que nós assistimos deve-nos fazer questionar o país em que vivemos. É que, tanto quanto eu sei, Portugal ainda é um Estado de Direito, onde a Constituição da República Portuguesa não prevê que a opinião ou a orientação política seja criminalizada. A verdade é que qualquer um de nós pode manifestar o seu desagrado e manifestar as suas ideias em qualquer ou praticamente qualquer contexto. Bem, posto isto, é importante também falar algo. A nossa democracia ou a democracia dá-nos algo que é impagável. É que qualquer um pode dizer a imbecilidade que quiser. Isto é bom. Quando os partidos demonstram a imbecilidade das suas ideias, quando os partidos demonstram a imbecilidade das suas estratégias de campanha, devemos bater palmas, porque não estão de máscara e estão a mostrar realmente quem eles são e permitem-nos a nós fazer as escolhas que nós acharmos que devem ser feitas. Não deve ser o Sr. Comissário da Polícia, nem muito menos um qualquer outro adversário político a fazê-lo. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Vou terminar porque quero dar mais tempo, obviamente, ao meu convidado do que propriamente àquilo que tem sido a análise do que aconteceu nessa sexta-feira. É que eu quero saber quem é que vai, de alguma forma, assumir a coroa de louros, a taça da vitória do número de novos filiados no partido. Quero saber quem é que vai tirar das costas de um qualquer antigo juiz que foi detido o ónus de mártir pela liberdade de expressão num país onde a liberdade de expressão não devia ser atacada. Na realidade, quando há problema, ninguém gosta de assumir a culpa e a culpa, em Portugal, sempre vai morrer solteira. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é o Gonçalo Sousa. Gonçalo, boa noite. Boa noite. Boa noite. Fica extremamente difícil para pessoas como tu, talvez como nós aqui no Isto é o Povo a Falar, que estamos, no fundo, a dar espaço às ideias dos outros e a que os outros também possam falar, assistir àquilo que assistimos na sexta-feira. Eu acho que não foi bom porque se abre aqui um precedente perigoso. E atenção, porque eu não sou propriamente o maior simpatizante ideológico da vertente ideológica do ERC. Aliás, eu tenho pessoas mais do ERC, mais à direita, não é? Que seguem o meu canal e que gostam, mas dizem, pá, tu és muito liberal. Epá, não estão errados, não é? Para eles eu serei muito liberal na visão deles. Mas a questão não é essa. A questão é que nós, ao proibirmos uma manifestação, obviamente que eu compreendo as questões de segurança, etc., mas nós, ao proibirmos uma manifestação, nós não apenas estamos a abrir um precedente perigoso, como se
há decisões politicamente motivadas, essas decisões politicamente motivadas que, alegadamente, podem querer prejudicar um determinado partido político, o que me parece é que acabou exatamente por fazer o contrário, porque a realidade é que eu não me lembro, em todos os meus 26 anos de vida, de ver o ERC a abrir telejornais. E naquele dia eu vi o ERC a abrir telejornais, todos eles. Portanto, o que é que eu acho que deveria ter acontecido naquele contexto genérico? A Comissão Nacional de Eleições permitiu, e bem, a existência da manifestação, até porque nós estamos em período de campanha eleitoral. Não formal, porque o período de campanha eleitoral formal são só os 15 dias antes das eleições, mas estamos em período de campanha eleitoral mediático. E, portanto, obviamente que os partidos devem ter uma liberdade de expressão muito lata para poderem expressar a sua propaganda política. Mas é o 25 de Abril e o 25 E é o 25 de Abril. Não é uma data que seja exclusiva de quem quer que seja, não é? Muito Cada pelo um contrário. celebra, uns celebram um funeral, outros celebram um nascimento. Sim. Não é? Aliás, a democracia tem uma particularidade que até pode parecer um pouco contraproducente, mas que permite, não é a celebração, mas a expressão daqueles que são contra essa democracia. Portanto, pode parecer contraproducente, mas isso é permitido em termos do regime politologicamente falando. E a questão é, o que é que deveria ter acontecido no meu entender? O Rui Fonseca e Castro, ao não obedecer a ordem da polícia, ele é detido, e a questão é bem detido, de um ponto de vista específico naquela situação, é porque a polícia tinha ordens para tal, mas a questão é que, a meu ver, não deveria ter essa ordem. Portanto, o problema não parte, a raiz do problema não é o momento da detenção assim. O problema parte antes da decisão de proibir aquela manifestação. Se havia uma contra-manifestação ali ao lado e etc., o que tinha que acontecer era, meus amigos, há aqui dois grupos que se querem manifestar num espaço comum. Então o que vamos fazer é, o Martim Moniz é grande, não é? Aquela praça tem espaço. Uns ficam num canto ali a assar o porco e a dançar e não sei o que, não sei o que mais. Há polícia de segurança aqui no meio, etc., corpo de intervenção, caso haja alguma coisa que corra mal. E do outro lado, ali espaçosamente, ficam as outras pessoas a manifestar-se. Porque senão, a questão é, isto estava um precedente perigoso para o futuro, porque nem sequer vou à questão dos mártires, mas é que hoje é com o ERC, amanhã é com a Iniciativa Liberal, com o Chega, com o PSD, com o PS, enfim. E isto até, as pessoas mais à esquerda ficaram contentes com o que aconteceu ao Rui Fonseca e Castro. Mas, politicamente falando, o Rui Fonseca e Castro acabou por ganhar com isto, porque eu vi imensa gente nas redes sociais, principalmente abstencionistas, não propriamente pessoas de direita ou de esquerda, a dizer só por causa disto voto nele. Mas imensa gente. Portanto, o maior beneficiado disto não foi propriamente quem queria que a manifestação fosse proibida. Aliás, nota-se porque eles próprios de alguma forma capitalizaram, e não estou a questionar o fazê-lo ou não, colocando logo a possibilidade de quem quiser juntar-se e afiliar-se ao ERCT, e fizeram logo nas redes sociais, por assim dizer, uma campanha de angriação de membros. Claro que aí há uma jogada de marketing, obviamente, que... Como é óbvio, mas se não tivesse acontecido... É isso que nós estávamos a dizer. Claramente, se não tivesse acontecido isso... São líderes, eu acho que as pessoas condenam, e tal, é aproveitamento político. São líderes de partidos políticos e iam fazer o quê? Não é? Portanto... Olha, faz parte do jogo. Não achas que, de alguma forma, começamos a estar em Portugal a viver um paradoxo nestas questões? Porque nesse mesmo dia, no cimo ainda da Avenida da Liberdade, o novo partido, não sei se já é partido ou não, mas pronto, um novo movimento, curiosamente liderado pela Renata Câmara, que já foi nossa convidada aqui diversas vezes, utilizava as palavras de ordem que era Carlos Moedas, cabra macho, não sei se lá em casa percebem, a tua casa vai ser ocupação. E depois, quando, por exemplo, a comitiva do Iniciativa Liberal chegou ao Rossio, foi recebida também com insultos de fascistas para baixo, por parte de outras forças chamadas legítimas. Isso só vai levar esse tipo de circunstâncias, genericamente falando, sem especificar nenhuma, mas, ou seja, esse ódio, incitamento à violência, ao crime, só vai acabar com a descredibilização do 25 de Abril. E eu noto cada vez mais que há mais pessoas que não são da extrema-direita, que não são fascistas, nem nada disso, que sentem que há uma descredibilização do 25 de Abril porque não há a aceitação que supostamente o 25 de Abril deveria promover. Porque se nós dogmatizarmos a questão ideológica do 25 de Abril apenas para a esquerda, primeiro, isso é um erro sociológico. E segundo, estaremos a correr o risco de deixar de celebrar o 25 de Abril da forma que ele deveria ser celebrado. E, portanto, o que me apraz dizer aqui é que, se querem efetivamente falar em democracia, em liberdade e etc., a democracia e a liberdade assenta numa premissa muito importante, que é a tolerância da diferença. E é um pouco contraproducente também que as forças mais à esquerda falem constantemente nas questões de diversidade étnica e sexual e etc., ou cultural, mas não tenham tolerância
para respeitar a existência do tipo de tolerância mais importante que existe, que é a tolerância de pensamento. E isto vai-nos levar a realidades muito mais autocráticas, que não são desejáveis de um ponto de vista democrático e que nos podem levar a ter consequências não só para a direita ou para o centro, mas também para a própria esquerda. Porque, repara, se a sociedade se torna mais autocrática, o establishment hoje em dia é mais ao centro-centro-esquerda, certo? Ou centro-direita, pronto, aquela gênesis. E isso beneficia mais essa zona. Mas se porventura, daqui a 5 ou 10 anos, o establishment passa a ser a direita, se a sociedade se tornar mais autocrática, quem vai ter esse poder autocrático já não é o centro ou a esquerda, é a direita. Portanto, nós vamos andar aqui em ciclos de autocracias temporárias a tentar prejudicar as pessoas de um lado ou do outro. E as pessoas não devem ser prejudicadas por isso, porque aí não há liberdade individual para a expressão do pensamento. Isso é grave. E não achas que o paradoxo é ver nestas manifestações tanta malta nova que não percebe nada do que aconteceu no 25 de Abril? Eu acho que a malta nova, pronto, acho que faz bem celebrar, etc. Sim, eu percebo. Também pela tua idade. Pela minha jovialidade. Eu também só tinha 2 anitos, mas pronto. Sim. É que brincar que já foi há 51 anos. Já viste? Já foi há 51 anos. Faz as contas agora da minha idade, mas isso é outra Não, mas repara, eu acho que se as pessoas quiserem celebrar, acho bem, não é? Portanto, o 5 de Outubro, por exemplo, celebra-se o 5 de Outubro em Portugal por causa da República, e eu celebro o 5 de Outubro não é por causa da República, eu celebro o 5 de Outubro porque é o dia de nascimento de Portugal. E Portugal nasceu quase há 900 anos. Exatamente. Portanto, acho que aí os anos não importa muito. Mas acho bem que celebre-se é aquilo em que acreditam. O problema é, se tentarem bloquear aquilo que é a celebração de uma coisa que supostamente era para todos e agora é só para a esquerda, eu não sei se a esquerda já percebeu, mas o país está a virar muito à direita. A última sondagem que saiu ontem, só esta parte, dava cerca de 144 deputados à direita, apenas 80 à esquerda. Isto em termos de representação parlamentar é quase 60 e tal % para a direita e 30 e tal para a esquerda. Ou seja, voltamos à mesma questão. Há uma descredibilização do 25 de Abril, por subsequência 25 de Novembro, e há uma descredibilização do regime democrático. Na realidade, e olhando para as últimas eleições, a esquerda só não sai mais prejudicada porque a direita não se conseguiu entender. Porque senão o quadro do hemiciclo já mudou substancialmente. Sim. Aliás, eu não sei se foi o Marcos Mendes que disse isto, não é propriamente uma figura política que eu simpatizo muito ideologicamente, nada contra, mas também não é um grande... Não vou beber muito da veia ideológica, mas ele disse uma coisa interessante, que é verdade, que foi, se o Chega não existisse, isto era uma maioria absoluta para a AD, e era, não é? Vamos ser honestos, não é? Portanto, tranquilamente. O problema é que a AD, de um ponto de vista de governação, também, ao encostar-se ao PS, limitou um pouco essa questão de ir buscar votos mais à direita. E, de alguma forma, o PSD, não digo tanto o CDS, porque desapareceu, não é? Mas, desapareceu, mas olha que é graças ao CDS que eles têm a maioria parlamentar. De alguma forma, o PSD também abdicou de algumas políticas que eram políticas de direita e que eles preferiram não continuar a implementar ou não dar atenção. A maior parte do eleitorado do Chega, o que é que são? São abstencionistas que outrora votavam maioritariamente na AD ou no PSD e no CDS. Por isso é que eu digo que quando as pessoas dizem extrema-direita ou Chega, não sei o que mais. A maior parte do eleitorado do Chega veio desses partidos, do PSD e do CDS, que, curiosamente, o CDS não, mas o PSD nunca se assumiu como direita. Portanto... Olha, no teu canal, qual foi o tipo de comentário, qual foi o pulso que tu sentiste deste acontecimento? Foi muita revolta, no sentido em que... Mas não foi só no meu canal, eu, pelo menos nas redes sociais que vi, até nas questões mais neutras, tirando as pessoas mais à esquerda, portanto, obviamente, mas de um ponto de vista genérico foi mais uma questão de... Então, mas o homem já não se pode manifestar. E havia muita polémica relativamente à questão do porco assado. Para mim é ridículo. Eu disse, se querem assar um porco, assem o porco. Por amor de Deus, quer dizer, eu não posso assar um porco. Portanto, essa é a questão. E a segunda questão é, havia preocupação relativamente a isso, relativamente aos imigrantes, mas eu vi as imagens que estavam a passar na televisão, e os imigrantes na boa. E a malta do ERC na boa, os imigrantes. O problema, se tu reparares, nem foi por causa do porco, nem por causa dos imigrantes. O problema, os conflitos, eu só vi portugueses de direita e portugueses de esquerda, ou de esquerda, a esquerda radical, ou a extrema-esquerda, ou a extrema-direita, quiserem chamar, à pancada uns com os outros. Portanto, a pancada não foi com aquilo que as pessoas ou as autoridades estavam preocupadas inicialmente, que era com o porco e com os imigrantes, e não sei o que, não sei. Até porque há muitos imigrantes no Martim Moniz que nem sequer são muçulmanos. Há muitos indianos que são hindus, não são muçulmanos. Portanto, é uma ignorância de várias partes que acaba por ser ridícula. Claro que há lá muçulmanos, certo, mas há muitos hindus também. Portanto, enfim, o porco, isto mediatizou-se por causa do porco. Mas o problema nem foi o porco nem os imigrantes.
Foi mesmo uma questão ideológica. Acho que nós nos desviámos da questão fulcral. Foram portugueses à pancada com os portugueses. A questão do porco é complicada porque criou um conflito com o bacalhau que achava que era o nosso fiel representante, Agora, mas viu-se ultrapassado por um porco. Foi Olha, substituído. por outro lado, e nós estamos a gravar isto hoje, no dia 1 de maio, que é dia do... Não, hoje é dia 30, não? Não, dia 1 de maio, dia do trabalhador, vai para o ar. E ao falarmos sobre isto, mais uma vez, algo mudou, porque aquilo que nós vemos também é que a esquerda continua a utilizar a questão dos trabalhadores como uma alavanca para as suas políticas. Mas há muitas pessoas que começam, inclusive, a questionar a necessidade, por exemplo, dos sindicatos. E lembro-me que, por exemplo, esta segunda-feira passada, se não fosse o apagão, a CP ia estar de greve, mais uma vez. Eu vi isso. Eu acho... Eu diria que hoje em dia a esquerda já não representa os trabalhadores da mesma forma que representava a classe trabalhadora no passado. Aliás, nos Estados Unidos, nós vemos isso a acontecer e irá acabar por acontecer também em Portugal, a maior parte da classe trabalhadora clássica, os blue-collar jobs, não votaram na Kamala, não votaram nos tecnocratas do Partido Democrata, votaram em Donald Trump. E é um pouco o que acontece aqui em Portugal. Zonas tipicamente comunistas, eu cresci em Loures. Loures era um concelho que era PCP. Hoje em dia é PS, com o Ricardo Leão, figura que eu respeito, por acaso gosto de discordâncias ideológicas à parte, acho que tem feito um trabalho até, enfim, dentro das possibilidades ideológicas do partido dele. Olha, mas viu-se em maus lençóis quando fez aquele comentário e... Mas com toda a razão. Com toda a razão. E eu cresci em Loures e sei exatamente do que é que ele está a falar, sei os sítios exatos do que é que ele está a falar, sei a realidade concreta do que ele está a falar. E, portanto, várias zonas, como Loures, que eram câmaras comunistas, agora são PS, mas alternavam entre o PCP e o PS, hoje em dia votam no Chega. O Chega, por exemplo, nas eleições legislativas passadas em Loures, teve um resultadão. E agora nas autárquicas vai ter um resultadão também. Vai ser a segunda força política, ultrapassando o PSD, certamente. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que, tipicamente, a esquerda que detinha as narrativas da classe trabalhadora, agora isso está a mudar para uma direita mais radical ou mais popular, como quiserem chamar, porque a esquerda preocupou-se mais com dogmas culturais nos últimos anos, nas últimas décadas, do que propriamente com questões de diferenciação da classe social. E até a esquerda não mudar isso, até se voltar a preocupar com a questão das diferenças económicas e da falta de poder de compra, não ganha mais nenhuma eleição em Portugal. Achas... Enquanto não mudarem a narrativa, não fizerem não fizerem um rebranding à narrativa, enquanto o Partido Socialista, o Centro-Esquerda Europeu, não fizeram um rebranding, deixar o wokeismo identitário de lado e dizer, meus amigos, vamos ter que abordar isto de uma perspectiva diferente. As pessoas têm menos poder de compra no Ocidente hoje em dia do que tinham antes. Portanto, em vez de estarmos aqui a falar de políticas identitárias, que para 80% da população, tirando para académicos e classe alta, não importa, porque as pessoas têm preocupações em meter comida na mesa, o centro-esquerda ou a esquerda, muito dificilmente ganham eleições em Portugal ou no mundo ocidental, enquanto esse shift não acontecer. Muito bem. Olha, Gonçalo, ainda em relação àquilo que... E desculpa voltar atrás. Sim. Em relação àquilo que aconteceu anteriormente, para além de criar um precedente, tu achas que em Portugal aquilo que é válido ou permitido a um lado do espectro político não é o outro? Ou seja, a mesma coisa não é igual se for feita por alguém de direita ou de esquerda? Acho que há um certo facciosismo aqui em Portugal, porque às vezes nem é tanto o que se diz, mas é quem diz. Há pessoas que podem dizer a mesma coisa e no final do dia são criticadas num lado, mas no outro não são. Eu há poucos dias vi uma entrevista, não vou mencionar nomes, mas vi uma entrevista entre um jornalista e um líder de um partido político em Portugal. E esse líder do partido político estava a dizer uma coisa, uma crítica ao governo, e o jornalista foi extremamente rude com ele, mas mal educado, não era uma questão de discórdia no sentido de entrevista, de pergunta normal. Okay. Era mesmo uma questão de discórdia pessoal, e isso notava-se. E eu depois descobri que aquilo que o líder do partido político em questão estava a dizer era uma coisa que o jornalista em questão também estava a defender nas suas redes sociais. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É que quem acha que fazer este tipo de distinção entre a esquerda ou a direita, ou o centro e a direita e a esquerda, enfim, favorecer um lado ou outro, vai acabar por prejudicar quem quer favorecer um dos lados. E isto já está a acontecer.
A principal razão pela qual, por exemplo, partidos como o Chega, ou a direita em Portugal, ganha, mas estamos aqui a falar, por exemplo, do Chega, no caso, ou nos partidos mais de direita radical, ganham, acaba também por ser um pouco pelo facciosismo que às vezes acontece. Não é? Às vezes, os líderes políticos, o Trump, o Abascal, o Ventura, vão a entrevistas, são maltratados pelos jornalistas, e não é numa questão de discórdia, porque às vezes há questões de discórdia que são boas, e até são boas entrevistas, bem colocadas por bons jornalistas, mas às vezes há questões que são de uma falta de educação e uma falta de respeito, que a única coisa que acabam por ter é zero conteúdo naquela conversa, ninguém fica esclarecido, e depois há pessoas que vão dizer, não gostei do que aconteceu, realmente ele, quando se queixa a dizer que é uma vítima e não sei o quê, tem razão. Isso acentua, lá está, isso acentua essa mártir, narrativa, o herói, essa narrativa de antissistema, de que o sistema, no fundo, não nos quer a nós, porque nós vamos dar cabo do sistema. Não é? João, eu sou sincero, eu ainda não percebi como é que o establishment em Portugal, o status quo, ainda não percebeu que a melhor forma de combater o antissistema, vamos chamar-lhe assim, é simplesmente deixá-los falar livremente. Literalmente. E deixar que as próprias ideias demonstrem... Certo, porque se forem válidas as pessoas vão aceitá-las. Se não forem válidas, não vão aceitá-las. Ou podem aceitá-las e depois testam-nas e veem que não dá e, portanto, não são aceitadas. Se quisermos hiperbolizar a coisa, foi assim com o comunismo marxista-leninista tradicional. Portanto, a mim pasma-me como é que muita gente do establishment, das elites mediáticas, políticas, sociais e económicas, se querem combater o antissistema, ainda não perceberam o método para tal. É que para mim parece-me óbvio. Parece-me óbvio. Óbvio a forma de o fazer. Indo combatendo as ideias, mas não achas... E atenção, eu não sou propriamente um fã do sistema, como claro, sabes, não é? Claro. Mas não achas que da forma como a sociedade se movimenta hoje em dia e este imediatismo com que às vezes queremos dar a nossa opinião nos faz ficar reféns da opinião dos outros e não paramos nós para pensar... Autocensura? Não. Facilita mais se a minha opinião for aquela que tu, que já leste o programa partidário, tens. Em vez de ser eu próprio a fazê-lo e a ter uma atitude crítica em relação ao mesmo. Ou seja, eu sei que, pronto, tens o teu canal, não é? Não é mais fácil, por exemplo, para as pessoas terem a opinião vinda de ti do que eles próprios analisarem também. Mas e também é por isso que o comentário político sempre teve e tem audiência, porque as pessoas têm a sua vida, não é? Portanto, quem faz análise política, ou comentário, ou é político, isso é a vida de quem o faz, não é? Sim, mas, por exemplo, eu não devia gostar da tua opinião só porque... Só porque é minha. Exatamente. Ora, nem mais. Exatamente. Nós temos que separar a arte do artista. Claramente. Por isso é que eu estou sempre a dizer, e às vezes levo na cabeça por parte de malta de direita do meu canal, do PSD, ou da IEL, ou de Chega, porque eu acho que nesta campanha o melhor tem sido, em termos de debate e mediático, tem sido o Pedro Nuno Santos. Acho que tem sido melhor que os outros. Sério, do ponto de vista comunicacional, tem trabalhado a campanha muito bem. E eu, como deves imaginar, não sou propriamente o número 1 fã do Pedro Nuno Santos, como deves imaginar. Mas acho que ele tem estado bem. Eu acho que é importante nós termos a capacidade de não sermos dogmáticos, de percebermos que alguém de quem não gostamos particularmente do ponto de vista político pode oferecer uma boa ideia e de que alguém de quem gostamos particularmente do ponto de vista político pode oferecer uma má ideia. Porque o mundo não é preto nem branco, há muito cinzento no meio, não é? Portanto, a realidade social é muito complexa. Olha, por outro lado, há quem diga que uma das questões necessárias para que Portugal, de facto, comece a encontrar outro rumo são claras mudanças estruturais. Achas que Luís Montenegro... e já não falo em Pedro Nuno Santos porque tem 8 anos disto e nada aconteceu, não é? Mas Luís Montenegro seria capaz de fazer essas mudanças estruturais? É assim, tu colocas aí uma palavra importante que é estrutural. Estrutural pressupõe que há uma mudança grande a longo prazo. Se eu acho que o PSD vai fazer mudanças grandes a longo prazo, não acho. Acho que pode fazer mudanças relativamente àquilo que o PS fez. Eu estaria a ser injusto também se dissesse que Luís Montenegro não trouxe melhorias comparativamente àquilo que António Costa fez. Estaria a ser injusto para com Luís Montenegro. Agora, a mudança estrutural que eu acho que o país precisa é muito mais ou muito maior do que aquilo que Luís Montenegro oferece. Nós precisávamos claramente de uma ruptura fiscal no sistema de atratividade económica que temos neste momento em Portugal. O Luís Montenegro claramente não quer descer o IRC a 15%. O Luís Montenegro tem muito que se lhe diga em termos da sua política de imigração. Disse que, enfim, controlava a imigração e etc., mas depois do dia para a noite legalizou 400 mil pessoas que estavam em situação irregular. Enfim, acabou com a Os números da natalidade são o que são. Eu vi hoje, saiu uma notícia, não é? Ainda não vi muito bem, mas
são parcos, ou seja, não há uma própria política, ou pelo menos macronarrativa, de incremento da natalidade dos portugueses em Portugal. Portanto, a nível migratório e de natalidade, demografia, não há um projeto estrutural de futuro para Mas para o estamos preparados, população. nós próprios. Nós estamos preparados para que Montenegro ou qualquer outro monte de qualquer outra cor nos diga vamos ter que mudar isto e isto. Nem todas as mudanças estruturais são boas, por assim dizer, certo, ou não vão doer. Claro, claramente que não. Ou seja, claramente. Mas se estamos preparados, não, claramente. Porque nós temos 50 anos disto. Estamos muito habituados. Portanto, uma mudança pressupõe que haja períodos complicados a seguir. Ou seja, quando as pessoas gritam ou se manifestam a dizer temos que mudar, etc., etc., é bom que as pessoas percebam que essa mudança pressupõe tempos difíceis, pelo menos no curto prazo, a nível conjuntural, de adaptabilidade a esse novo sistema. E, portanto, nem sempre pode ser uma coisa boa a curto prazo. Agora, o que eu acho, claramente, é que um novo sistema político a ser implementado, com novos partidos, etc., enfim, novas visões, vamos colocar assim, é necessário em Portugal. Agora, essas novas visões não estão bem construídas daquilo que é o ponto de vista do que se quer. Ou seja, os partidos políticos antissistema, vamos chamar-lhe assim, com ou sem representação parlamentar em Portugal, sabem muito bem aquilo que não querem. Sabem bem aquilo que não querem. Cargas fiscais demasiado elevadas, imigração completamente descontrolada, falta de identidade nacional. Mas falta perceber e delinear muito melhor aquilo que querem em termos das arestas a limar para o futuro do país. Falta-lhes essa parte. Ou seja, ainda há uma visão muito vincada na perspectiva da destruição do sistema político atual, colocando aqui uma linguagem um pouco mais hiperbólica, e pouco uma perspectiva construtiva da nova realidade que esses partidos eventualmente quererão impor no futuro. Impor, como quem diz, pela via democrática. E esse é que é o problema. Ou seja, na realidade, é depois do voto de confiança dos eleitores é que o trabalho tem que começar e não sabemos bem o que é que eles querem em termos de país. Eu vou dar um exemplo. O Brexit, per si. O Brexit foi em 2016 e, obviamente, quem achava que a situação económica do Reino Unido iria melhorar no curto prazo, não quero... Enfim, estava a ter alucinações. Era a realidade. Então, se sais de um bloco económico com o qual tens transações económicas facilitadas e tentas fazer uma reposição comercial a nível global, obviamente que vais sentir efeitos pejorativos nesse aspecto. Agora, a longo prazo, o Reino Unido pensou que poderia ter, e tem, não é? Uma perspectiva global, a nível da Commonwealth, ressuscitar uma espécie de império apenas na questão comercial para potenciar a sua economia interna, que, obviamente, a ser implementada, dará vantagens no longo prazo. No curto prazo é muito complicado. E era a mesma coisa que iria acontecer aqui em Portugal. E o que é que me parece? É que, no curto prazo, as pessoas iriam estar muito aversas a essa mudança, porque nós somos muito conformistas, o povo português. Nós fomos conformistas em ditadura e em democracia. Em ditadura fomos dos povos europeus que esteve mais tempo sob ditadura, 50 anos, e fomos dos povos europeus que ainda têm o mesmo tipo de regime, de partidos a controlar o regime ou o sistema, como quiseres chamar. Ou seja, de todos os partidos que tivemos em democracia, escolhemos sempre os mesmos dois. Mesmo em ditadura, embora sendo um regime diferente, permitimos que estivesse durante 50 anos, muito mais do que muitos partidos, muito mais do que muitos países na Europa. Portanto, independentemente do regime, há um denominador comum na população portuguesa, que é o conformismo. E esse conformismo a que é que se deve? Porque não somos propriamente os mais ricos do mundo, não é? Eu diria que é quase a perspectiva fatalista. Isso vem um pouco do Estado Novo, diria eu, e também da queda gradual. Isto é a minha interpretação, obviamente, claro. Tem aqui um quê de pessoal, mas tem a ver um pouco com duas questões. Primeiro, as macronarrativas do Estado Novo, na questão de viver apenas numa questão muito humilde e etc. Enfim, acho que de um ponto de vista filosófico é bom sermos humildes, mas havia pouca ambição nas macronarrativas do Estado Novo. E mesmo hoje em dia, há pouca ambição. As pessoas têm pouca ambição. Eu vejo, por exemplo, os partidos políticos, todos eles. Vou dar aqui um exemplo. O Pedro Nuno tinha vergonha de dizer que tinha um Porsche. O Ventura tinha vergonha de dizer que tinha uma casa de 70 metros quadrados com uma piscina num condomínio privado no Parque das Nações. O Luís Montenegro tem vergonha de dizer que passa as noites num hotel 300 euros por noite ou 200 e tal euros por noite. E eu não percebo porque é que eles têm vergonha disso. O dinheiro é deles, em primeiro lugar. Foi ganho justamente, pelo que sei. Portanto, só têm é que se orgulhar disso. Se conseguiram, e foi trabalho digno, com o sangue, suor e lágrimas deles, só têm é que se orgulhar disso. E nós aqui em Portugal condenamos quem consegue criar riqueza ou quem consegue sair de uma situação de pobreza porque nós canalizamos a nossa inveja para uma perspectiva negativa. A inveja pode ser extremamente positiva. É transformada em ambição. Exatamente. A inveja deve ser vista como, epá, este tipo aqui é melhor do que eu, conseguiu isto melhor do que eu, conseguiu
18 neste teste. Epá, eu tenho que trabalhar mais, fantástico, correr para ele, mas eu tenho que trabalhar mais e conseguir ter 19. A inveja em Portugal tem momentos em que parece eu não tenho e não quero que ele tenha. Exatamente. Portanto, nós temos que pensar em nivelar por cima. Aqui no país, nós aqui em Portugal nivelamos muito por baixo. É quase o que tu estás a dizer, ou seja, se eu tenho, eu prefiro ganhar menos dinheiro ou notas, ou seja o que for, desde que fique o meu vizinho abaixo de mim também, não é? Do que os dois ganhem mais, mas o meu vizinho fica acima de mim. E isto não é propriamente positivo. E crees que, de alguma forma, isso acaba por se refletir também nas políticas dos sucessivos governos? Claro. Então, o teu exemplo, o IRS agora, no Orçamento de, agora há uns meses, no Orçamento de Estado, tirou-se, já não sei como é que foi, mas havia a proposta do PS e do PSD. A diferença entre a proposta era que nas classes mais baixas, de quem ganhava 900 a 900 euros, sabes qual é que era a diferença da do PS para o PSD? Não me recordo. Queres dar um palpite? Dá um palpite, qual é a quantia? Qual era a diferença? A diferença é... Quem ganhava 900 e tal euros? É percentual? Não, em euros fixo de diferença. Poupança. 200 euros. De IRS. Não, mensal. Mensal? Mensal, sim. 50 euros? 1 a 2 euros. 1 a 2 euros. Era a diferença. Era a diferença entre uma política e outra. E a diferença é que depois na proposta da AD, quem ganhava mais, ali uns 3, 4 mil ou 5 mil euros, tinha um descontozinho maior, já rondava ali um desconto de 17 ou 20 ou 30 euros, e a do PS tinha um desconto mais pequeno, para as classes mais altas, que era só 10 ou 12, uma coisa assim do género. Mas o que é que acontece? Passou a do Partido Socialista porque dava mais 1 euro a quem ganhava 900 e tal euros. Isto é factual, podem verificar. Sim. Portanto, é surreal. 1 ou 2 euros, não sei se era 1 ou 2 euros, mas também não é por um corneto de chocolate que... Por mês que há grande diferença. A diferença foi literalmente... A diferença entre um partido e o outro foi, para as pessoas que ganham 900, 1000, 1100 euros, é 1 euro e tal, ou 2 euros por mês, que dá cerca de 20 euros por ano, arredondadamente. E basicamente isto é um jantar. Portanto, a diferença entre um e outro é, eu dou-te mais um jantar do que ele. E é assim que tens de escolher bem o sítio. E tens de escolher o sítio. Não podes levar ninguém, se calhar. Não podes ir hoje não sei qual. Não podes. Não podes ir. Olha, Gonçalo, relativamente também àquilo que são as perspectivas para dia 18, eu creio que nós já abordámos isto, mas a campanha está-se a começar a desenrolar de alguma forma. Vejo também muitos partidos sem assento parlamentar com alguma capacidade interventiva e a fazer algumas ações mediáticas. Com alguma liderança mediática também, ou os seus candidatos com algum mediatismo. Tu achas que há possibilidade para novos partidos entrarem e isso seria positivo para o nosso Parlamento? Acho que sim, a pluralidade é sempre importante. Acho que há 3 partidos que têm possibilidades de entrar. O primeiro, o ADN. A Joana Amaral Dias é uma figura mediática, o ADN teve um resultado simpático nas últimas eleições, devido também àquela questão do AD-ADN, mas o mediatismo da Joana Amaral Dias ajuda a isso, e agora vamos ter o debate dos pequenos partidos nos próximos dias, não sei quando é que é, mas faltam poucos dias, certamente. A próxima terça ou quarta-feira, não é? É possível. Exatamente. Isso aqui é agora, pronto, nos próximos dias, e isso pode catapultar também, porque a Joana Amaral Dias é muito competente nesse aspecto. Acho que com esta polémica toda, o ERCT, que para mim não tinha hipótese nenhuma de eleger, agora passa a ter, embora eu ache complicado, porque eu vi muitos eleitores do Chega, da ala mais radical, não é? A dizerem, só por causa disto vou votar no ERCT. Não sei se é suficiente para o Rui Fonseca e Castro, que acho que é quem é o candidato por Lisboa, ser eleito. Mas a verdade é que para ser eleito por Lisboa não é preciso muito. O PAN foi eleito com 22, 23, 24, 25 mil votos. Preciso muito, não. E a questão é, não sei qual é o tamanho dessa ala mais radical do Chega, não é? Mas se houver, o Chega teve 1 milhão de votos, não sei quantos é que teve em Lisboa, vamos assumir 200 mil, não sei 100 mil, não sei quantos é que teve, mas se houver 20 e tal mil pessoas que pensem, só por causa daquilo, voto aqui, enfim, acho complicado, mas antes do 25 de Abril era completamente impossível. Depois do 25 de Abril há uma possibilidade que antes não existia e que o próprio Rui Fonseca e Castro vai participar no debate dos pequenos partidos. Portanto, também pode catapultar isso. E o terceiro partido que eu acho que pode eleger, e este mais provavelmente do que os outros dois, é o JPP, da Madeira.
O JPP, partido... Sim, mas em que sentido? Ia buscar votos ao PS? Porque há um descontentamento muito grande na Madeira, com o PS, e, portanto, o JPP é um partido nacional, mas com sede na Madeira. Ok. E o JPP, neste momento, é a segunda força política na região da Madeira. Bem sei que são eleições diferentes, mas já houve sondagens em que eu analisei que o JPP conseguiria manter percentagens similares àquela que teve na última eleição. E se o JPP tiver uma percentagem similar a rondar os 15%, 14%, 13%, à volta disso, na Madeira, o JPP elege um deputado pelo ciclo eleitoral da Madeira. O JPP pode ter 5 mil votos, 6 mil votos, seja o que for, mas se isso corresponder a 13% na Madeira, apenas, e tiver só 30 votos no resto do país, o JPP elege por causa do círculo eleitoral da Madeira. E eu não me admirava nada se eles conseguissem. Até porque, digo já de passagem, o Elvio Sousa, que é o líder do JPP, que agora está no Parlamento da Regional da Madeira, portanto não é ele o candidato, mas o Elvio Sousa é um político que eu adoro o Elvio Sousa. Para mim, em termos de carisma, é talvez o melhor político em Portugal, talvez a par do Ventura, que é o único que lhe faz assim em frente. O Elvio Sousa é muito competente a nível de oratória, comunicacional, tem uma competência muito grande nesse aspecto. E, portanto, atenção, não é por acaso que detonou, entre aspas, o Partido Socialista na Madeira. Olha, e para aquelas pessoas que têm aquele mito do voto útil, em que é que pode ser bom novos partidos dentro do hemiciclo? Eu vejo muito cansaço. As pessoas estão cansadas disto, não é? E quando nós queremos novas soluções, convém não continuarmos a votar nos mesmos que nos colocaram na realidade pela qual nós estamos nestes problemas agora. E um novo sistema a ser implementado, com novos partidos, novas pessoas, demora tempo, e enfim. Mas eu acharia importante que à esquerda ou à direita fossem aparecendo novos partidos. Ou seja, não serias adepto de uma ruptura do sistema, mas o sistema autorregenerar-se, porque no fundo ainda não o fez. Não, eu quero um novo sistema. Sim. Não é autorregenerar-se, porque eu acho que este sistema já não tem possibilidade para fazer isso. Acho que está demasiado viciado para tal. Então, são precisos... de que forma é que quererias... E atenção, não é tanto os partidos em si, são as pessoas. Porque os intervenientes são os mesmos. Se nós olharmos para as posições de poder nos partidos políticos, nos governos, etc., em Portugal, nas autarquias, nós se virmos, em muita percentagem, são as mesmas pessoas há 15, há 20, há 30 anos até. E enquanto não começarem a aparecer figuras novas, e mais do que figuras novas, narrativas novas, ideias novas, mais frescas do ponto de vista ideológico, as coisas não vão mudar. Porque as pessoas podem ser as novas, os partidos podem ser novos, mas se a ideia não for apelativa do ponto de vista civilizacional para um desenvolvimento mais proveitoso para a população, de nada vale a pessoa ser nova ou o partido ser novo. Tu achas que vamos ter no dia 18 a mesma participação que tivemos o ano passado? É possível que sim. É possível que sim. Nós vimos, eu vou dar o exemplo da Madeira, já que estamos aqui, falámos aqui também, houve uma diminuição, se eu não estou em erro, da abstenção na Madeira relativamente às últimas eleições. Porque acho que as pessoas também estão cansadas de eleições, com uma periodicidade tão pequena, e portanto acho que muita gente vai pensar, para despachar isto, a ver se é a última vez e não sei o quê, a última vez, enfim, como sim. Uma vez neste ciclo, neste microciclo, não é? Vamos lá despachar isto para ver depois de falares de um sistema novo, dizer que é a última vez que vamos votar, sais daqui, não levantes o braço, vê lá se alguém faz uma foto. Não me interpretem mal. Mas na última vez, nestes microciclos de ruptura, não é? Constantes que andamos a ter, porque nos últimos 6 anos tivemos 4 eleições. Isto é cansativo. Não é? Portanto, até eu que gosto de política, às vezes, por amor de Deus. Outra vez não, já nem sei bem o que é que disto, não é? Portanto, já é demasiado. Mas pronto, para te dizer, acho que esse sentimento de, vamos lá despachar isto, a ver se há entendimentos, muita gente vai pensar, se eu for votar agora, pode ser que haja mais quantidade de votos para uma maioria ali ou acolá, e portanto pode ser que, pelo menos para 4 anos, não tenhamos aqui eleições nem instabilidade. Isso aconteceu na Madeira. Presumo que vai acontecer aqui também em termos de abstenção. Olha, achas que à direita está tudo fechado? Há algumas aberturas? Há a possibilidade de um entendimento tácito e tático? Não. Mas devia haver, honestamente. Porque há comboios que só passam uma vez na vida. Ou há TGVs que só passam uma vez na vida. E o país nunca esteve tão à direita, pelo menos a nível parlamentar, como está agora. Nunca houve tantos deputados à direita como temos agora. Temos 138. O Jorge Marrão dizia aí sentado no outro dia que, neste momento, um dos grandes problemas é ele achar que andam a ler mal a voz do povo quando o povo tem votado nas últimas eleições. E a tese dele é que o povo quer um entendimento. E está certo. Exatamente. E eu concordo.
concordo plenamente com a visão, porque mais do que o Ventura pode achar que o Montenegro é muito manso, o Montenegro pode achar que o Ventura é muito bruto, o Ventura pode não gostar do Rui Rocha porque já tirou fotos com bandeiras LGBT ou faz festas no 25 de Abril, epá, o que quiserem, não é? Mas a realidade é que as pessoas estão preocupadas com duas coisas, principalmente aqui em Portugal, com qualidade de vida do ponto de vista económico, e isso engloba saúde, educação e condições financeiras, e segurança e criminalidade, controle de fronteiras e imigração. Portanto, estes dois blocos de políticas públicas são aquilo que as pessoas estão mais preocupadas com. E os partidos à direita do PS, todos eles concordam na base, depois a ramificação é diferente, mas todos eles concordam com este tipo de pensamento. Todos eles querem reduzir o IRC, todos concordam com isso, uns mais, outros menos. Todos eles concordam com reduções de IRS, uns mais, outros menos, mas todos concordam com isso. Todos eles concordam com controle de imigração mais restritos, uns mais do que outros, mas todos eles concordam, ou seja, todos eles concordam com o modelo misto na saúde, todos eles concordam. A mesma coisa para a educação, entre privados e públicos. Portanto, em tudo isto... Há mais coisas que os une do que propriamente aquilo que os separa, não é? Portanto, olhando para isto, o que eu vejo é que há uma tentativa de maior taticismo político do que propriamente para aproveitamento nacional. E nós somos um país com um potencial enorme. Nós temos uma capacidade de atração de investimento direto estrangeiro brutal, que advém do bom clima, do país ser seguro de um ponto de vista genérico, não há aqui conflitos perto, a posição geográfica é muito interessante porque é uma porta de entrada do Norte da África e também das Américas. Portanto, geograficamente, politicamente, a nível turístico, nós temos tudo para termos um país ao nível da Suíça do sul da Europa. Olha, voltando a essa parte tática, achas que é por isso que Rui Rocha, no final da convenção da Iniciativa Liberal, declarou que o wokeismo também era uma das novas bandeiras a ser derrubadas, ou um dos novos vetores, digamos, de combate por parte da IEL? Eu acho que a Iniciativa Liberal percebeu, e bem, a meu ver, que aquela convenção que eles tiveram há 3 anos, de liberal em toda a linha, não sei o que mais, lhes correu mal, quer ideologicamente, quer politicamente, e estão a reverter isso, até porque entenderam que o país está a virar à direita e não querem cometer o mesmo erro que o Cidadanos, a Iniciativa Liberal Espanhola, cometeu e agora desapareceu do mapa quase por completo em Espanha. E, a meu ver, muito bem. Fizeram isso muito bem. E eu fico contente por isso, porque eu sempre me assumi como liberal clássico, não é? Portanto, a minha linha ideológica acaba por ir beber, não completamente a partidos liberais, mas acaba por ir beber um pouco, não é? Mas, se calhar, tu não terias mandado uma Carla Castro para a rua. Não. Ou não a terias encostado? Não tinha, mas porque é uma pessoa competente. Parece-me, nunca conheci, nunca privei com ela, mas parece uma pessoa competente. É só ver o trabalho dela no Parlamento, nomeadamente na área da educação, não é? E pareceu uma pessoa competente e com cartas dadas. E, portanto, não o teria feito. Mas aí já entram as dinâmicas partidárias, que tu sabes que eu não sou grande fã. E, portanto, já sabes que eu não sou grande apologista dos E não jogos vamos estar a dizer que os partidos é que são o problema. Não. Todos sabemos que são, o diagnóstico está feito. Eu acho que não mas é a forma como os partidos alavancam dentro da sua própria estrutura e não alavancam outros, não é? Não é o partido, não é os partidos em si, porque os partidos são o quê? São métodos de organizações comunitárias, basicamente. Certo. É que organizam-se a nível ideológico e expõem uma ideia. Eu acho que é a falta de escrutínio que às vezes acontece aos partidos, ou que não existe, não é? E os partidos sentem-se um pouco os donos disto tudo. Sim, mas isso passa, por exemplo, quando eu vou votar, eu não vou votar a dizer ao chefe do partido, olha, eu vou votar em ti, mas eu quero para meu representante este. Ora, aí está. Não quero aquele. Nós temos, o nome técnico disto são eleições com listas fechadas e bloqueadas. Ou seja, é o tipo de eleição de deputados ou de seleção de deputados menos aberto que existe. Eu defendo, por exemplo, um regime muito mais maximalista a nível, como acontece em países como a Suíça ou a Alemanha, se não estou em erro, em que tu podes efetivamente escolher o candidato no qual votas. E votas 2 vezes. Uma no partido em questão, outra, no caso da Alemanha, creio que é assim, uma no partido em questão e outra na pessoa, no representante pelo qual tu queres ver representado no teu county, no teu conselho, não é conselho, mas enfim, na tua localidade. Sim, no teu sítio de voto. Portanto, isto era muito mais interessante e é mais aberto, daí se chamar modelo desbloqueado e aberto. É porque, por exemplo, isso pode significar que, sim senhor, eu posso votar num determinado partido, mas não quero que o partido seja representado nesta zona por esta pessoa, mas por aquela. E eu acho que sim, e era muito interessante podermos abrir uma possibilidade em Portugal de termos candidaturas individuais ao Parlamento.
Isso era muito interessante de se fazer. E era uma nova forma de fazermos política, talvez mais personificada, claro, mas ao mesmo tempo daria aso a que não houvesse tanto condicionamento partidário na exposição de ideias, porque há muitos deputados que não concordam com várias coisas que os partidos dizem. O Sérgio Sousa Pinto, por exemplo, não é? A disciplina de voto, sim, essa é uma grande surpresa. Disciplina de a voto. saída do Sérgio Sousa Pinto das listas. Surpresa para quem? Não. Das listas? Sim, sim. A mim não me surpreendeu muito, se queres que diga. Mas será porque é Pedro Nuno Santos? Não, até porque ele apoiou o Pedro Nuno, inicialmente. Eu acho que o Sérgio Sousa Pinto se cansou, honestamente. Acho que cansou-se da política, cansou-se do da PS. política. O Sérgio Sousa Pinto está ali há 30 anos, não é? O Fernando Medina também se foi embora. O Fernando Medina claramente demonstrou muito mais o seu cansaço político, pelo menos da minha opinião, do que o Sérgio Sousa Pinto. E eu acho que o Pedro Nuno deveria começar a ter atenção porque são várias as figuras do PS mais ao centro que estão de fora. Sérgio Sousa Pinto, Fernando Medina, João Galamba. Portanto, o Francisco Assis está lá fora também. Portanto, é assim, há muitas figuras mais ao centro do PS, neste momento, que podem, futuramente, numa queda de eleições de Pedro Nuno, formar ali alguma coisa interessante. Achas que Pedro Nuno Santos, na cabeça dele, passa que vai capitalizar com a esquerda como fez António Costa? Não, claro que não. Isso é uma ideia falhada. Lá estamos na questão das ideias, não é? Lá estamos na... O melhor é deixar as ideias nu e crua, não é? Portanto, o melhor não é censurar ideias, o melhor é mostrarmos que as ideias podem estar em cima do jogo, em cima da mesa, para serem jogadas, e percebermos se elas efetivamente são boas ou são más. Os portugueses perceberam que a geringonça não valia a ponta de um chavalho, e agora, hoje em dia, a esquerda nas sondagens tem 80 deputados. E quer dizer, no Parlamento tem 90, não é? Há mais coisa, menos coisa. Sim. Portanto, aquilo que quer que seja, que votos fossem passar do Bloco de Esquerda, ou do PCP, ou do PAN, para o PS, são insignificantes para mudar. São poucos. O Bloco de Esquerda tem 5 deputados, o PCP tem 4, o LIVRE tem 4, estamos a falar aqui de 13 deputados, não é? À volta disso. E o PAN tem 1, portanto 14. Tu achas que dia 18 vai ser mais um dia de castigo à esquerda? Isso, sem dúvida. Sem dúvida. O mundo está a virar à direita. Isto são ciclos, não é? Na década de 60 o mundo virou à esquerda, com o Kennedy, por exemplo, se bem que a esquerda na altura era um pouco diferente. Eu, por exemplo, eu olho para o Kennedy e eu gosto imenso do Kennedy. Gosto, é dos meus presidentes americanos favoritos e era um democrata. Mas, enfim, o mundo virou muito à esquerda na década de 60, o Kennedy nos Estados Unidos, o maio de 68. Civilizacionalmente houve um virar à esquerda. E agora, na década de 20 do século XXI, parece-me claramente um virar à direita. 2 eleições de Trump, enfim, sendo que Trump já é 16, mas 2 eleições de Trump, o crescimento do Chega em Portugal, a Abascal em Espanha, Meloni, a Salvini, a cimentação de Orbán na Hungria e no leste da Europa também, com os partidos de direita populista e radical, Le Pen e Bardella em França. Portanto, enfim, Farage é o próximo fenómeno político europeu, atenção, muita atenção às próximas eleições no Reino Unido, porque há uma grande probabilidade do Reform UK, o partido antissistema britânico neste momento, ganhar as próximas eleições, até porque há sondagens que já lhes dão resultados muitíssimo interessantes. E isso significaria que, de facto, muitas dessas vozes, digamos, de protesto começam a estar presentes nos centros de decisão, não é? E só para demonstrar aquilo que eu dizia há pouco, ou seja, que as coisas das mudanças estruturais levam tempo, o Nigel Farage, foi o principal responsável pela saída do Reino Unido da União Europeia. Foi o principal responsável do Brexit e agora corre sérios riscos de, na próxima eleição, ser primeiro-ministro britânico. E já passaram quase 10 anos desde que o Brexit aconteceu. Portanto, as mudanças estruturais, para serem implementadas ou até terem aceitação civilizacional e social, demoram anos ou décadas, como no caso do Farage. Mas para isso, mais uma vez, temos que todos, de alguma forma, participar e fazer aquilo que nos compete enquanto cidadãos. Gonçalo Sousa, obrigado por ter estado aqui uma vez mais. Foi um gosto. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Já sabe que pode rever esta e outras conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá até lá, clique no sininho para receber a notificação sempre e quando colocamos as conversas lá, que é diariamente, mas se gosta de ouvir de manhã cedinho, já sabe que a partir das 6:30 da manhã ou 6 da manhã já fica disponível em formato de podcast. Pode ouvir enquanto vai para o trabalho ou enquanto vai levar os seus filhos até à escola. A mim resta-me agradecer. Amanhã estamos de volta para mais um programa. Muito obrigado. Até amanhã.